Então elas vão para os 2 extremos, ou elas vão para o excesso do automedicamento, "Ah, o médico mandou tomar 1, mas eu vou tomar 2", ou também elas não tomam porque elas têm preconceito por achar que isso é coisa para louco, eu não sou doida, não vou tomar esse tipo de remédio. Então tem esses 2 caminhos aí que não são legais. O que é importante as pessoas terem o equilíbrio. Assim como eu adoeço, eu posso tomar um remédio para o meu corpo, que eu posso fazer um tratamento para alguma doença do meu corpo fisiológico, eu também, se necessário, claro que não é a primeira opção, mas tem alguns casos que eu peço para o paciente procurar um médico psiquiatra para ajudar a compor o tratamento dele com a psicoterapia. Entendi. Muito bem. Pânico e ansiedade podem ser silenciosos antes do primeiro ataque? Sim, a ansiedade ela vai desenvolvendo, ramificando no pânico. Tanto a síndrome do pânico, como as fobias, né, porque o pânico é um medo intenso, mas antes de chegar a esse medo intenso, eu vou tendo esses sintomas da ansiedade, que eu vou tendo aceleração no coração, boca seca. Tem gente, por exemplo, que tem receio de falar em público. Então eu começo assim, postergando. "Ô Carlos, não dá pra gente marcar pra outra semana? Ah, não dá pra gente fazer mês que vem? Não pode fazer online? Você faz em casa, você entrevista daí, eu fico na minha casa, eu te ligo", porque eu começo a sentir todas as vezes que eu for sair de casa pra gravar alguma coisa e tá todo mundo me assistindo, eu começo a ficar muito ansiosa. Até que chega um momento, ou porque aconteceu algo que quando eu saí, então eu sofri um acidente, aconteceu alguma coisa grave, a minha mente ela codifica aquilo dizendo: "Perigo". Tem um cachorro ali na entrada, me dá uma boa de uma mordida, então eu associo com sair de casa perigo. Ou eu tô falando aqui no podcast, o nosso amigo aqui que tá gravando começa a dar risada e acha que eu falei mal e faz uma crítica, perigo. Então, a princípio eu vou indo, até que um momento o meu corpo literalmente paralisa. E é impressionante, eu não sei se você conhece alguém que já viveu isso ou que já passou por uma síndrome do pânico e as pessoas elas têm às vezes 3 ou 4 vezes durante a vida toda, se elas tratarem, senão elas vão tendo muitas vezes, mas eu já tive paciente que não conseguiu sair de dentro do chuveiro por quase 4 horas, porque Que absurdo, hein? não conseguia se movimentar, ficou paralisado. Não dá para acreditar, mas é real. A tristeza crônica pode virar doença? Em que ponto acende o alerta? Sim, a tristeza vira doença. Eu citei aquela situação, né, que é uma situação recente aí da mídia, dessa moça que os pais perderam naquele acidente. Se os pais, por exemplo, dessa moça não forem buscar um tratamento para lidar com esse luto, eles podem ter um luto prolongado, essa tristeza vira uma tristeza crônica, eles não conseguem mais sentir prazer em mais nada. Então, não lembro agora se eles têm, por exemplo, outros filhos. Eles não conseguem mais olhar para os outros filhos, sentir prazer em ter os outros filhos, acompanhar, sentir prazer no trabalho, sentir prazer numa viagem, num passeio, em comer, em fazer mais nada. O luto prolongado, ele vira também se não tratado. Às vezes as pessoas vêm porque elas estão em luto, elas não estão com depressão. "Ó, eu vim tratar um luto". E a gente trata o luto, eu sou psicóloga da terapia cognitivo comportamental, não sei se você já ouviu falar, mas a gente identifica com o paciente qual que é, primeiro faz um diagnóstico, né, para identificar qual que é a questão principal que nós vamos trabalhar aqui, colocamos um foco, um objetivo e eu vou proporcionando para esse paciente pequenos movimentos, exercícios de escrita, de registro, do que nós chamamos de desensibilização, para ele ir entrando em contato com aquilo aos pouquinhos, até que ele começa, a mente dele começa a fornecer os hormônios para ele sentir prazer, para ele sentir satisfação, para ele, quem sabe, sentir até mesmo a alegria, o bem-estar, a paz. Então, se ela não for tratada, ela vira sim uma depressão ou qualquer outro transtorno. Você sorri, trabalha, vive, mas sente que não está ali. Isso tem nome. Por favor, comente, Ana Paula. Isso tem nome, né. Quando tem vários nomes, na verdade, mas quando a pessoa ela tá ali mecanizada, né, trabalhando, fazendo aquele exercício ali diário dela, ela tá num afastamento da realidade. Ela tá no vivendo automático. Sabe quando você chega num lugar sem perceber o caminho? Não sei se você costuma, às vezes, ir para o mesmo lugar, você vai da casa para o trabalho, e aí de repente você fala assim: "Gente, como é que eu cheguei aqui? Eu nem lembro o caminho que eu fiz".
Então é porque a mente, ela entrou num processo de mecanização, ali entrou no automático, que ela não está mais sentindo o prazer, não está mais percebendo. Cortaram uma árvore super enorme que ela tinha ali no meio do caminho, e ela não consegue mais perceber aquilo. Então ela está num afastamento da realidade, ela está vivendo isso, e muitas vezes isso pode se traduzir para várias coisas, como por exemplo, o burnout, que é uma doença específica do trabalho, que ela adoece no ambiente de trabalho e ela paralisa ali, ela faz as coisas ali mecanizada, mas ela não está mais sentindo nenhum tipo de prazer. Ou também é uma pessoa que já está ali robotizada, vamos dizer assim, fazendo aquilo, mas sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa, sem viver o que na técnica nós aplicamos o mindfulness, que é o viver o agora, né? Viver o presente, a atenção plena. A pessoa não tem mais a atenção plena, ela está ali vivendo um robô. O que acontecer com ela aconteceu, é um tanto faz, e ela só tá indo, ela só tá vivendo, ela só tá fazendo, ela não sente mais prazer. E isso desenvolve, ela pode estar ali numa doença, ela pode estar também numa depressão escondida, ela tá sorrindo, eu costumo brincar com os meus pacientes, que ela sorri tanto que o dente fica até seco aqui, ó, que não tem mais, é tão automático que não é mais um sorriso natural, que não é mais a verdade, que ela não se conhece mais, ela não se identifica mais. E aí ela pode ter várias rupturas na mente quando ela não veio tratando e cuidando disso. Eu não sei se eu te respondi a sua pergunta, mas é basicamente isso. Não, respondeu. O que eu sinto hoje é que a violência, ela inibe muitas pessoas de saírem de casa. Eu acho que esse é um outro fator, assim, que atrapalha muito. Eu me lembro antigamente a gente tinha o direito de ir e vir. Você podia andar na rua, você jamais imaginaria ser assaltada. E hoje não, você sabe que se você caminhar pela rua, você vai acabar sendo assaltada. É meio que inevitável, uma situação dessa. Ninguém quer É, passar por essa sensação. é. Eu acho que isso atrapalha muito hoje. Com certeza, principalmente quando já aconteceu alguma coisa com você. Porque quando não aconteceu algo, ainda você fica assim, você fica com medo, mas você enfrenta. Eu já tratei um paciente que ele sofreu um sequestro, ele com toda a família. E a violência cresce cada vez mais, né? Então, as pessoas, isso facilita muito a pessoa desistir das coisas, ela desistir de viver por conta disso.